Meu nome é João, tenho 75 anos e hoje vou contar algo que nunca disse para ninguém. Nem para minha esposa que se foi há 3 anos, nem para meus filhos, nem para o padre na confissão. É um peso que carrego no peito há mais de 50 anos e que me acorda todas as noites às 3 da madrugada, suando frio. Vocês que estão me ouvindo agora, talvez pensem que um homem da minha idade já viveu tudo. Já viu tudo, já fez as pazes com seus demônios. Mas eu tô aqui para dizer que não é assim. Existem segredos que ficam mais pesados com o tempo, como pedras no fundo de um poço que só fazem a água ficar mais escura. Hoje, sentado nesta poltrona que minha falecida esposa bordou com tanto carinho, olhando para as fotografias na parede, menos meus netos sorrindo, minha família reunida no último Natal, sinto que chegou a hora. Talvez porque sinto que meu tempo está chegando ao fim. Ou talvez porque não aguento mais carregar isso sozinho. Minha pressão já não é mais a mesma. O médico disse que meu coração está cansado. E eu sei que ele não está falando apenas dos músculos e artérias. O coração, esse órgão misterioso, que não bate apenas para bombear sangue, mas que guarda nossas culpas, nossos arrependimentos, nossos medos mais profundos. O meu está pesado há décadas. Pesado como um saco de cimento que eu carrego nas costas desde que era um jovem de 20 e poucos anos, cheio de sonhos e ambições que a vida ainda não tinha questionado. Olho para minhas mãos agora, manchadas pela idade, tremendo levemente. Não sei se é pelo Parkinson que começou no ano passado, ou se é pela emoção de finalmente falar sobre isso. Essas mãos que trabalharam tanto, que construíram uma família, que acariciaram meus filhos, que seguraram a mão da minha esposa em seus últimos momentos. Essas mesmas mãos que, em 1971, fizeram algo imperdoável. Não, eu não matei ninguém, não roubei, não agredi fisicamente ninguém. O que eu fiz foi pior. Eu destruí uma alma, uma reputação, uma vida inteira com a minha covardia. E o que torna tudo isso ainda mais doloroso é que eu poderia ter evitado. Uma palavra minha, uma única palavra, e tudo teria sido diferente. Mas vou por partes, porque uma confissão dessas não pode ser feita com pressa. Preciso que vocês entendam quem eu era, onde eu vivia, como era o mundo naquela época. Era 1971 e o Brasil vivia sob a ditadura militar. Getúlio Vargas havia morrido há quase 20 anos. Juscelino Kubitschek tinha construído Brasília e agora vivíamos sob o regime que prometia ordem e progresso, mas que trouxe medo e silêncio para tantas famílias brasileiras. Eu morava numa cidade pequena do interior de São Paulo, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo, onde os segredos voam mais rápido que as fofocas na feira livre. Nossa cidade tinha apenas 15 mil habitantes, 2 igrejas, uma católica e uma protestante, que causava muito escândalo na época, menos 3 farmácias, um cinema que passava filmes com 3 meses de atraso, e o centro comercial, que consistia basicamente em 2 quadras, com lojas de roupas, tecidos, ferragens e a padaria do seu Antônio. Era nesse centro comercial que eu trabalhava, na casa dos tecidos do senhor Benedito, um homem de 50 e tantos anos, cabelos sempre penteados com brilhantina, bigode bem aparado e uma voz que parecia sempre estar dando ordem, mesmo quando perguntava que horas eram. Ele era dono da maior loja de tecidos da cidade, e para um rapaz como eu, filho de operário da fábrica de sapatos, trabalhar lá era quase como ter ganhado na loteria. Eu ganhava bem para os padrões da época. Tinha carteira assinada, 13º salário e o mais importante, o respeito da comunidade. Trabalhar para o senhor Benedito significava que você era uma pessoa de confiança, porque ele só contratava gente que ele considerava de família, como ele mesmo dizia. Eu tinha orgulho daquele emprego, da camisa branca sempre bem passada que eu usava,
Da gravata que minha mãe havia me dado de presente quando fui contratado, a loja ficava na esquina da rua principal, com a travessa do comércio, e tinha 2 vitrines grandes, que o senhor Benedito fazia questão de trocar a decoração toda semana. Ele dizia que isso atraía os clientes e realmente atraía. As senhoras da cidade vinham não só para comprar tecidos, mas para ver as novidades que chegavam da capital, para saber qual era a moda do momento, para fofocar sobre quem tinha encomendado o tecido para vestido de festa e quem estava economizando no algodão para as roupas do dia a dia. Mas eu não trabalhava sozinho, havia outra funcionária na loja. E é aqui que minha história realmente começa a tomar forma. O nome dela era Helena. Helena dos Santos, 28 anos, solteira, morava com a mãe viúva, numa casa pequena no final da Rua das Flores. Ela tinha começado a trabalhar na loja 2 anos antes de mim, em 1969. E quando cheguei lá, já era considerada a funcionária mais competente que o senhor Benedito já tinha tido. Helena conhecia cada tipo de tecido. Sabia exatamente quanto custava 1 metro de cada um. Conseguia calcular rapidamente quantos metros uma cliente precisava para fazer um vestido, uma saia ou um conjunto para criança. Ela tinha uma memória impressionante para rostos e gostos. Lembrava-se de qual tecido cada cliente tinha comprado meses atrás. Se tinham gostado, se tinham reclamado de alguma coisa. Era o tipo de funcionária que qualquer patrão sonharia em ter. Mas Helena tinha uma característica que, naquela época e naquela cidade pequena, era vista com desconfiança. Ela era muito inteligente e não tinha medo de mostrar isso. Numa época em que as mulheres eram educadas para ser submissas e discretas, Helena expressava suas opiniões, sugeria melhorias para a organização da loja, questionava quando algum fornecedor tentava empurrar tecido de qualidade inferior pelo mesmo preço. O senhor Benedito gostava dessa eficiência dela, mas eu percebia que ele ficava incomodado quando ela falava demais na frente dos clientes, especialmente dos homens. Ele vivia dizendo para ela: Helena, você é muito esperta, mas precisa aprender que tem hora de falar e hora de ficar quieta. Ela ouvia, balançava a cabeça concordando, mas eu sabia que por dentro ela fervia de raiva. Eu, na minha ingenuidade de jovem de 22 anos, achava Helena fascinante e intimidante ao mesmo tempo. Ela não era exatamente bonita. Segundo os padrões da época, não tinha a pele branquinha e os cabelos longos e lisos que estavam na moda. Helena era morena, tinha cabelos crespos, que ela sempre prendia num coque apertado, e usava óculos de lente grossa que aumentavam seus olhos castanhos. Mas havia algo nela, uma intensidade, uma paixão pela vida que me atraía e me assustava. Ela lia livros, coisa rara para uma mulher da nossa cidade naquela época. Durante o intervalo do almoço, enquanto eu comia meu sanduíche ouvindo rádio, ela tirava um livro da bolsa e lia. Lia alguns títulos: O Cortiço, Dom Casmurro, A Moreninha. Quando eu perguntava sobre o que estava lendo, ela se iluminava e começava a falar com uma empolgação que me deixava hipnotizado. João, ela dizia, você precisa ler este livro. Machado de Assis consegue mostrar a alma humana de um jeito que parece que ele conhece cada um de nós pessoalmente. E então ela começava a contar a história, a analisar os personagens, a fazer conexões com nossa própria realidade, que eu nunca havia pensado. Era como se ela enxergasse o mundo através de lentes especiais, que revelavam detalhes invisíveis para o resto de nós. Mas essa inteligência dela, essa sede de conhecimento, essa maneira de questionar as coisas, incomodava muita gente na cidade. Eu ouvia comentários maldosos na rua. Aquela Helena é meio esquisita, né? Mulher que lê demais não dá certo. Ou então, ela já passou dos 20
e ainda não casou. Deve ter algum problema. E o pior, mulher muito esperta é perigosa. Sempre arruma confusão. Na época, eu não entendia completamente o que havia por trás desses comentários. Hoje, com 75 anos e muita experiência de vida, eu entendo que Helena representava uma ameaça para a ordem estabelecida da nossa pequena cidade. Ela era uma mulher que pensava por si mesma, que não aceitava as coisas simplesmente porque sempre foi assim, que sonhava com possibilidades que ninguém mais ousava imaginar. E eu estava apaixonado por ela, não no sentido romântico tradicional. Eu namorava Maria há quase 2 anos e planejava me casar com ela. Era uma paixão intelectual, uma admiração profunda por aquela mente brilhante, por aquela coragem de ser diferente. Helena me fazia questionar coisas que eu nunca havia questionado. Me fazia sonhar com um mundo maior que nossa cidadezinha. Durante os 4 meses que trabalhamos juntos, desenvolvemos uma amizade especial. Ela me emprestava livros. Eu ouvia suas teorias sobre tudo: política, religião, literatura, a condição da mulher na sociedade. Às vezes, depois que a loja fechava, ficávamos conversando na porta até escurecer, enquanto ela esperava o ônibus que a levava para casa. Foi durante uma dessas conversas que Helena me contou seu maior sonho. Ela queria economizar dinheiro suficiente para ir estudar na capital, fazer um curso superior. Imagina, João, ela dizia com os olhos brilhando, eu poderia estudar letras, ou história, ou até mesmo direito. Poderia voltar aqui e abrir uma escola melhor, ensinar as crianças a pensar, não apenas a decorar. Naquela época, isso era praticamente uma fantasia impossível. Poucas mulheres faziam faculdade, especialmente mulheres de famílias simples como a nossa. Mas Helena falava disso com tanta convicção que eu quase acreditava que ela conseguiria. Ela já tinha conversado com o senhor Benedito sobre a possibilidade de trabalhar a meio período e economizar mais dinheiro. E ele, reconhecendo o valor dela como funcionária, havia concordado. Mas Helena tinha um problema. Ela era honesta demais, direita de MEI, corajosa demais para uma cidade pequena e conservadora como a nossa. E essa honestidade dela seria exatamente o que a destruiria menos e me daria a oportunidade de cometer o ato mais covarde da minha vida. Era março de 1971 e fazia um calor insuportável. O verão tinha se estendido mais que o normal, e mesmo no final da tarde, quando o sol começava a se pôr, o calor continuava sufocante. A loja ficava abafada, mesmo com as 2 janelas abertas e o ventilador ligado direto. O senhor Benedito tinha viajado para a capital para comprar tecidos novos para o outono e inverno, e havia deixado Helena e eu responsáveis pela loja durante 3 dias. Helena estava animada com a responsabilidade. Ela havia organizado uma promoção de tecidos de verão que não tinham saído, reorganizado o estoque e até mesmo sugerido uma nova disposição para as prateleiras que facilitaria o atendimento. Eu a admirava trabalhando, sempre encontrando maneiras de melhorar as coisas, sempre pensando no futuro. Foi na tarde do 2º dia da ausência do senhor Benedito que tudo começou a desmoronar. Eram umas 4 horas da tarde. O movimento na loja estava fraco por causa do calor. Quando entrou Dona Conceição, a esposa do delegado da cidade. Dona Conceição era uma mulher imponente, sempre muito bem vestida, que falava com autoridade e esperava ser tratada com deferência especial por todos os comerciantes. Ela queria um tecido específico para mandar fazer um vestido para o casamento da sobrinha. Descreveu o tecido em detalhes. Um crepe de seda azul marinho, com pequenas flores brancas. E Helena, depois de procurar por todo o estoque, explicou educadamente que não tínhamos aquele tecido específico, mas que tínhamos outros similares
que ficariam igualmente elegantes. Dona Conceição não gostou da resposta. Ela queria exatamente aquele tecido que tinha visto numa revista de moda, e começou a elevar o tom de voz, dizendo que a casa dos tecidos estava perdendo a qualidade, que antigamente eles tinham tudo o que ela procurava. Helena manteve a calma e sugeriu que poderíamos encomendar o tecido específico, que chegaria em uma semana. Uma semana? Gritou Dona Conceição. O casamento é no próximo sábado. Vocês são incompetentes. Onde está seu Benedito? Ele nunca me deixaria na mão assim. Helena explicou que o patrão estava viajando a trabalho, mas que na segunda-feira, quando ele voltasse, certamente encontraria uma solução. Mas Dona Conceição estava fora de si. Começou a dizer que a loja estava mal administrada, que os funcionários não sabiam atender clientes importantes, que ia contar para o marido delegado sobre a péssima qualidade do atendimento. Foi então que Helena cometeu o que seria considerado seu erro fatal. Ela olhou diretamente nos olhos de Dona Conceição e disse, com uma calma que eu reconhecia como sinal de que ela estava controlando uma raiva imensa: Dona Conceição, eu entendo sua frustração, mas gritar comigo não vai fazer o tecido aparecer magicamente. Estou oferecendo as soluções possíveis, e a senhora pode aceitar ou procurar em outra loja. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Conceição ficou vermelha de raiva. Menos ninguém, absolutamente ninguém naquela cidade, falava assim com a esposa do delegado. Helena havia quebrado uma regra não escrita. Pessoas importantes podiam descontar suas frustrações nos funcionários de lojas, e estes deveriam aceitar humildemente e pedir desculpas mesmo quando não tinham culpa de nada. Como você ousa me falar assim? Dona Conceição gaguejou de raiva. Vou falar com meu marido. Vou falar com seu Benedito. Uma funcionária como você não deveria nem estar trabalhando aqui. E então, ela saiu da loja como um furacão, batendo a porta com tanta força que os vidros das vitrines tremeram. Helena ficou pálida, mas manteve a compostura. Ela sabia que havia se metido numa encrenca, mas eu via nos olhos dela que ela não se arrependia de ter se defendido. João, ela me disse, eu sei que vou ter problemas por causa disso, mas eu não posso mais aceitar que as pessoas me tratem como se eu fosse um capacho só porque trabalho no comércio. Nós somos seres humanos, merecemos respeito. Eu concordei com ela, claro. Na verdade, senti orgulho da coragem dela, mas ao mesmo tempo senti um frio na barriga, porque eu conhecia o poder do delegado Conceição na nossa cidade. Ele era daqueles homens que não esqueciam desaforos, especialmente quando vinham de pessoas que ele considerava inferiores, e a esposa dele era pior ainda, menos vingativa e rancorosa. No dia seguinte, quando o senhor Benedito voltou da viagem, Dona Conceição foi uma das primeiras pessoas a procurá-lo. Eu estava organizando o estoque quando ouvi a conversa deles no escritório da loja. Ela contou a versão dela da história, obviamente exagerada e distorcida, pintando Helena como uma funcionária desrespeitosa e mal educada que tinha ofendido uma cliente importante. Benedito, ouvi Dona Conceição dizer, aquela moça é um problema. Ela se acha superior aos outros, não tem educação, não sabe qual é o lugar dela. Se fosse minha funcionária, eu já teria mandado embora há muito tempo. Uma pessoa assim só traz problemas para o comércio. Quando Helena chegou para trabalhar naquela manhã, o senhor Benedito a chamou no escritório. Eu tentei continuar trabalhando normalmente, mas estava claramente preocupado. Depois de 20 minutos, Helena saiu do escritório com os olhos vermelhos e o rosto pálido. Ela havia sido demitida. O senhor Benedito me chamou em seguida. João, ele disse, você presenciou o que aconteceu anteontem com Dona Conceição? Eu confirmei que sim. E qual é a sua versão dos fatos? Aquele foi o momento que mudou tudo. O momento em que eu poderia ter salvado Helena simplesmente contando
a verdade. Eu poderia ter explicado que Dona Conceição tinha sido grosseira e desrespeitosa, que Helena tinha se mantido educada até o final, que a reação dela foi completamente justificável. Mas eu não fiz isso. Em vez de defender Helena, em vez de contar a verdade, eu escolhi o caminho mais seguro para mim mesmo. Eu disse ao Senhor Benedito que Helena tinha sido um pouco rude com Dona Conceição, que talvez não soubesse como lidar com clientes difíceis, que o precisava aprender a se controlar melhor. Porque eu fiz isso por covardia pura, porque eu tinha medo de perder meu emprego também, porque eu sabia que se eu defendesse Helena, o Senhor Benedito poderia pensar que nós dois éramos cúmplices, que eu também era um problema. Porque eu era jovem, egoísta, e pensei apenas em proteger minha própria situação. Mas o que eu não sabia, o que eu só descobriria depois, é que minha traição teria consequências muito além da simples demissão de Helena. O que eu não imaginava é que aquela seria apenas a primeira pedra de uma avalanche, que destruiria completamente a vida dela e me assombraria pelo resto da minha existência. A demissão de Helena foi apenas o começo do meu inferno pessoal. Nos dias que se seguiram, enquanto eu continuava trabalhando na loja como se nada tivesse acontecido, senti um nó no estômago que crescia a cada hora. Eu havia traído a única pessoa que realmente me inspirava naquela cidade pequena. E por quê? Por metal? Por covardia, por egoísmo puro. Helena não voltou à loja para buscar suas coisas pessoais, menos alguns livros que deixava na gaveta, um casaquinho para os dias mais frios, uma caneca com flores que usava para tomar café. O Senhor Benedito pediu para eu separar tudo numa caixa e levar na casa dela. Aquela foi uma das tarefas mais difíceis que já tive que cumprir na vida. A casa da Helena ficava no final da Rua das Flores, numa região mais simples da cidade, onde as casas eram pequenas, grudadas umas nas outras, com quintais minúsculos onde as donas de casa penduravam a roupa no varal e plantavam alguns pés de couve e jiló. Era uma rua de gente trabalhadora, honesta, que acordava cedo e dormia cedo, que conhecia cada vizinho pelo nome e sabia de todas as novidades antes mesmo delas acontecerem. Quando cheguei à porta da casa dela, no final da tarde de uma quinta-feira, senti as pernas tremerem. A caixa com as coisas dela pesava como se fosse feita de chumbo. Bati na porta devagar, quase esperando que ninguém atendesse, que eu pudesse deixar a caixa na soleira e fugir da minha responsabilidade mais uma vez. Mas foi Helena quem abriu a porta. Ela estava com uma roupa simples, um vestido de algodão azul, claro que eu nunca tinha visto antes. Os cabelos soltos pela primeira vez desde que eu a conhecia, sem os óculos de trabalho, sem o coque apertado, sem a postura formal que mantinha na loja. Ela parecia mais jovem, mais vulnerável. E nos olhos dela eu vi algo que me partiu o coração. Uma tristeza profunda, mas também uma espécie de alívio, como se ela tivesse se libertado de um peso. Oi, João, ela disse com uma voz suave, sem raiva, sem ressentimento. Imagino que você tenha vindo trazer minhas coisas. Entreguei a caixa sem conseguir falar. Ela a recebeu e convidou-me para entrar. Minha mãe está na casa da vizinha, explicou. Podemos conversar com calma. A casa era pequena, mas muito arrumada. A sala tinha apenas o essencial, um sofá velho, mas bem conservado, uma mesinha de centro com uma toalha bordada, uma estante com livros que ia do chão ao teto, menos mais livros do que eu já havia visto na vida toda numa casa particular. As paredes eram pintadas de um amarelo claro, que dava uma sensação de aconchego, e havia pequenos vasinhos com plantas na janela. Helena me ofereceu café. Enquanto ela preparava na cozinha minúscula, eu fiquei olhando para a estante de livros. Havia de tudo ali. Clássicos brasileiros, alguns estrangeiros,
livros de história, de geografia, até alguns de matemática e ciências. Era como se aquela casa pequena fosse, na verdade, uma biblioteca particular. Você deve estar se perguntando onde eu consegui tantos livros, ela disse, voltando com 2 xícaras de café. Alguns eu compro com muito sacrifício. Outros eu pego emprestado na biblioteca da capital quando vou visitar minha tia. E alguns eu troco com outras pessoas que gostam de ler. É meu único luxo na vida. Sentamos no sofá e por alguns minutos ficamos em silêncio, tomando café. Eu queria pedir desculpas, queria explicar por que não a havia defendido, queria confessar que havia mentido para o Senhor Benedito, mas as palavras não saíam. Ela, percebendo meu desconforto, foi a primeira a falar. João, eu sei que você presenciou tudo o que aconteceu com Dona Conceição e imagino que o Senhor Benedito tenha perguntado sua versão dos fatos. Ela me olhou diretamente nos olhos. Você contou a verdade para ele? Aquele foi outro momento crucial. Eu poderia ter confessado ali mesmo. Poderia ter admitido minha covardia. Poderia ter me redimido, pelo menos em parte. Mas, mais uma vez, escolhi o caminho mais fácil para mim. Baixei os olhos e menti. Eu disse que houve um mal-entendido. Murmurei que talvez ela tenha interpretado mal sua resposta. Helena sorriu tristemente. Ontem, você tem família para sustentar, tem seus planos, não pode se arriscar a perder o emprego por minha causa. Ela colocou a xícara na mesinha e suspirou. Eu não te culpo, João. Naquela situação, a maioria das pessoas faria a mesma coisa, mas eu me culpava. E o fato de ela não demonstrar raiva ou ressentimento só tornava tudo pior. Ela estava sendo compreensiva demais, generosa demais com alguém que a havia traído. E agora, o que você vai fazer? Perguntei. Vou procurar outro trabalho. Não vai ser fácil, porque as notícias voam nesta cidade. E todo mundo já deve saber que fui demitida da Casa dos Tecidos. Mas alguma coisa vai aparecer. Ela tentou soar otimista, mas eu percebia a preocupação em sua voz. Fiquei mais alguns minutos. Conversamos sobre trivialidades. E quando me levantei para ir embora, Helena me acompanhou até a porta. João, ela disse, pousando a mão no meu braço, obrigada por ter trazido minhas coisas. Continue lendo os livros que te emprestei. A leitura é uma das poucas coisas que ninguém pode tirar da gente. Saí daquela casa com o coração pesado e uma certeza terrível. Eu havia perdido não apenas uma colega de trabalho, mas a pessoa mais interessante e inspiradora que já havia conhecido. E por quê? Por medo de perder o emprego, que no fundo não me realizava tanto assim. Os dias seguintes foram uma tortura. Na loja, o Senhor Benedito contratou uma nova funcionária, menos Dona Carmen, uma senhora de 50 anos, viúva, que sabia o básico sobre tecidos, mas não tinha nem 1/10 da competência de Helena. O atendimento ficou mais lento, os clientes reclamavam, e eu via o Senhor Benedito ficando cada vez mais irritado com a situação. Essa Dona Carmen não serve nem para amarrar os sapatos da Helena. Ele resmungava quando pensava que eu não estava ouvindo. Mas fazer o que, né? A Helena era boa, mas não soube se comportar com os clientes importantes. Não dá para manter uma funcionária assim, que eu, covarde, concordava com ele. Balançava a cabeça e murmurava algo sobre Helena ter sido um pouco impulsiva mesmo. Cada vez que eu fazia isso, sentia como se estivesse cravando mais uma faca no peito da minha própria consciência. 2 semanas depois da demissão, encontrei Helena na praça central da cidade. Era um sábado, à tarde, e ela estava sentada num banco debaixo de uma árvore, lendo um livro. Aproximei-me hesitante, e ela levantou os olhos e sorriu. Um sorriso menor que os de antes, mas ainda assim genuíno. Como vão as coisas?
Perguntei, sentando no banco ao lado dela. Bem, dentro do possível, estou dando aulas particulares para algumas crianças da vizinhança. Não paga muito, mas é alguma coisa. E estou tentando uma vaga de professora substituta na escola estadual. Ela fechou o livro. Era Memórias Póstumas de Brás Cubas. E ficamos conversando por quase 1 hora. Helena me contou sobre seus alunos particulares. Crianças que estavam com dificuldades na escola e cujos pais a procuraram por recomendação de vizinhos. Ela falava com tanto carinho daquelas crianças, com tanta paixão por ensinar, que eu me senti ainda pior por ter contribuído para que ela perdesse uma oportunidade de economizar dinheiro para realizar seu sonho de estudar na capital. Foi durante essa conversa que Helena me contou algo que me gelou o sangue. Sabe, João, tá acontecendo uma coisa estranha. Algumas mães das crianças que eu ensino começaram a fazer perguntas estranhas sobre mim. Querem saber se eu vou à igreja, se tenho namorado, que tipo de livros eu leio. Uma delas até perguntou se eu tenho ideias comunistas. Naquela época, em 1971, acusar alguém de ter ideias comunistas era extremamente perigoso. O Brasil vivia sob a ditadura militar e a paranoia anticomunista estava no auge. Pessoas eram presas, torturadas e mortas por muito menos que ter livros considerados subversivos em casa. E Helena, com sua estante cheia de clássicos da literatura e sua mente questionadora, era um alvo perfeito para esse tipo de suspeita. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com Dona Conceição? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Helena suspirou. Não tenho certeza, mas é possível. Ela é casada com o delegado, conhece todo mundo na cidade e... Bem, você sabe como são as coisas por aqui. Uma palavra dela é suficiente para criar problemas para qualquer um. Eu sabia que ela estava certa, mas ainda não imaginava o quão terrível a situação se tornaria. Dona Conceição não havia esquecido a humilhação que sofreu na Casa dos Tecidos e estava se vingando da única maneira que sabia, espalhando boatos, criando suspeitas, envenenando a opinião das pessoas contra Helena. O primeiro sinal de que as coisas estavam saindo do controle veio 2 semanas depois. Helena perdeu 3 dos 5 alunos particulares que tinha. As mães simplesmente apareceram na casa dela e disseram que não precisavam mais dos serviços dela, sem dar explicações. Helena ficou praticamente sem renda da noite para o dia. O segundo sinal foi ainda pior. Helena foi chamada na delegacia para esclarecimentos sobre suas atividades. O delegado Conceição, menos marido de Dona Conceição, queria saber sobre os livros que ela lia, sobre suas opiniões políticas, sobre suas associações. Era um interrogatório disfarçado, daqueles que a ditadura usava para intimidar pessoas que considerava suspeitas. Helena me contou sobre o interrogatório quando nos encontramos, por acaso, na farmácia do centro. Ela estava visivelmente abalada, mais magra, com olheiras profundas. Ele me fez perguntas sobre tudo, João. Sobre os livros, sobre minhas conversas na loja, sobre o que eu penso sobre o governo. Eu respondi tudo com honestidade, mas senti que ele já tinha uma opinião formada sobre mim antes mesmo de eu abrir a boca. E o que vai acontecer agora? Perguntei. Não sei. Ele disse que pode me chamar novamente se precisar de mais esclarecimentos. E sugeriu que eu tivesse cuidado com as companhias que frequento e os livros que leio. Helena tentou sorrir, mas não conseguiu. Estou com medo, João. Nunca pensei que ler livros e ter opiniões pudesse ser tão perigoso. Eu também estava com medo. Medo por Helena, é claro, mas também medo egoísta, de que eu pudesse ser envolvido de alguma forma. Afinal, eu havia trabalhado com ela, tínhamos conversado sobre livros, sobre política, sobre tudo. Se o delegado decidisse que Helena era realmente
uma subversiva. Ele poderia começar a investigar todas as pessoas próximas a ela. Foi nesse momento que cometi o segundo ato de covardia da minha vida. Talvez ainda pior que o primeiro. Em vez de apoiar Helena, em vez de manter próximo a ela quando ela mais precisava, eu comecei a me afastar. Parei de cumprimentá-la quando a encontrava na rua, evitei lugares onde sabia que ela poderia estar. E quando alguém mencionava o nome dela na minha presença, eu simplesmente mudava de assunto. Eu estava protegendo minha própria pele mais uma vez e abandonando Helena à própria sorte. Ela precisava de amigos, de pessoas que acreditassem nela, que a defendessem das fofocas e suspeitas que cresciam a cada dia. Mas eu, que conhecia melhor que ninguém o caráter dela, que sabia que ela não era nada do que estavam falando, escolhi me esconder atrás do meu medo. A situação piorou drasticamente em junho de 1971. Havia acontecido algo na capital, uma operação da polícia política que descobriu uma suposta rede de comunistas numa universidade. Os jornais locais deram grande destaque à notícia, e o clima de paranoia na nossa cidade aumentou exponencialmente. Era como se todo mundo estivesse procurando comunistas debaixo de cada pedra. Foi nesse clima tenso que aconteceu o evento que mudaria completamente a vida de Helena e que me daria a oportunidade de cometer o ato mais vil e covarde de toda a minha existência. Na segunda semana de junho, a loja recebeu a visita de 2 homens que se identificaram como investigadores. Eles queriam informações sobre Helena, menos quando ela havia trabalhado lá. Qual era o comportamento dela? Que tipo de conversas ela mantinha? Se ela havia demonstrado opiniões políticas consideradas perigosas. O senhor Benedito ficou nervoso com a visita. Depois que os homens saíram, ele me chamou no escritório e disse: João, esses homens podem voltar para interrogar você também. Helena trabalhou aqui por quase 3 anos. Vocês conversavam bastante. Se eles perguntarem alguma coisa, seja muito cuidadoso com as respostas. Mas o que eu poderia dizer sobre a Helena? Ela nunca fez nada de errado, respondi, ainda ingênuo o suficiente para acreditar que a verdade seria suficiente para proteger uma pessoa inocente. O senhor Benedito me olhou com uma expressão que misturava pena e impaciência. João, você ainda é muito jovem e não entende como as coisas funcionam. Nestes tempos, não importa se a pessoa fez alguma coisa errada ou não. O que importa é a impressão que ela causa, as suspeitas que desperta, e Helena, infelizmente, despertou as suspeitas das pessoas erradas. Mas isso é injusto, protestei. Claro que é injusto. A vida é injusta, mas nós não podemos mudar isso. Só podemos nos proteger. E se proteger significa, às vezes, não se envolver em problemas que não são nossos. Eu sabia exatamente o que ele estava querendo dizer. Se os investigadores voltassem, eu deveria dar respostas que não comprometessem nem a mim, nem a loja. Mesmo que isso significasse prejudicar Helena ainda mais. Os investigadores voltaram 3 dias depois. Desta vez eles queriam falar comigo especificamente. Levaram-me para a delegacia, para uma sala pequena e abafada, onde o delegado Conceição estava sentado atrás de uma mesa de madeira escura, com uma expressão severa no rosto. Sente-se, ele ordenou, apontando para uma cadeira desconfortável na frente da mesa. Queremos fazer algumas perguntas sobre Helena dos Santos. Por 1 hora inteira, eles me fizeram perguntas sobre Helena, sobre suas leituras, suas opiniões, suas conversas, suas atitudes. Eles tinham informações detalhadas, sabiam sobre os livros que ela lia, sobre as aulas particulares, sobre comentários que ela havia feito anos atrás, sobre política e sociedade. João, disse o delegado Conceição, você é um rapaz jovem, trabalhador, de boa família. Não queremos que você se prejudique por causa de associações perigosas, mas precisamos que você nos ajude a entender melhor quem é Helena dos Santos.
Ela já expressou para você opiniões contrárias ao governo? Já falou mal do regime militar? Já demonstrou simpatia por ideias comunistas? Aquele era o momento da verdade. Eu poderia ter dito que Helena era uma pessoa decente, estudiosa, que suas opiniões políticas eram normais para qualquer pessoa instruída, que ela não representava perigo algum para ninguém. Eu poderia ter defendido ela como deveria ter feito desde o início, mas olhando para o delegado Conceição, vendo a expressão ameaçadora em seu rosto, sentindo o peso da situação, eu mais uma vez escolhi o caminho mais seguro para mim mesmo. E desta vez minha covardia teve consequências devastadoras. Bem, comecei hesitante. Ela realmente lia muitos livros, alguns meio estranhos. Que tipo de livros? Perguntou um dos investigadores. Livros sobre política, sobre história. Ela às vezes fazia comentários sobre como as coisas poderiam ser diferentes no Brasil. Cada palavra que eu dizia era como um punhal que eu cravava nas costas de Helena. E ela não gostava muito de autoridades. Sempre questionava as coisas. Sempre achava que sabia mais que os outros. O delegado e os investigadores trocaram olhares significativos. Era exatamente o que eles queriam ouvir, menos confirmação de suas suspeitas. Justificativa para suas ações. Mais alguma coisa que você considera importante nos contar? Perguntou o delegado. Então, eu fiz a coisa mais terrível de toda a minha vida. Não bastava ter traído Helena, não bastava ter mentido sobre ela, não bastava ter alimentado suas suspeitas. Eu inventei algo que não havia acontecido. Uma vez, menti. Ela disse que achava que o Brasil seria melhor se tivesse um governo mais parecido com o de outros países. Que outros países? Perguntou o investigador, inclinando-se para a frente. Ela não foi específica, mas, pelo contexto da conversa, pareceu que ela estava se referindo a países socialistas. Não é verdade. Helena nunca disse isso. Nunca nem chegou perto de dizer algo assim. Mas eu estava com tanto medo, tão desesperado para dar aos interrogadores o que eles queriam ouvir, que inventei essa mentira terrível. O delegado sorriu pela primeira vez desde que eu havia entrado na sala. Obrigado, João. Você prestou um serviço importante ao país. Pode Arembra, mas queremos que mantenha essa conversa em sigilo absoluto. E se lembrar de mais alguma coisa, venha nos procurar imediatamente. Saí da delegacia com as pernas bambas e uma sensação horrível no estômago. Eu havia acabado de mentir para as autoridades sobre uma pessoa inocente, numa época em que essa mentira poderia ter consequências terríveis. Mas eu não imaginava o quão terríveis essas consequências seriam. Helena foi presa 3 dias depois. Eu soube da prisão através do senhor Benedito, que chegou à loja na manhã de segunda-feira com a notícia: levaram a Helena ontem de madrugada, ele disse, balançando a cabeça. Dizem que ela estava envolvida em atividades subversivas. Quem diria, né? Uma moça que parecia tão quieta. Senti o mundo desmoronar ao meu redor. Helena havia sido presa por causa das informações que eu havia dado, por causa das minhas mentiras, por causa da minha covardia. Uma pessoa completamente inocente estava agora nas mãos da polícia política da ditadura militar. E eu era o responsável por isso. Durante as semanas que se seguiram, tentei descobrir o que havia acontecido com Helena. Ninguém sabia de nada com certeza, menos, ou ninguém queria falar sobre isso. Havia rumores de que ela tinha sido levada para a capital, de que estava sendo interrogada, de que poderia ser transferida para uma prisão em São Paulo. A mãe de Helena, Dona Mercedes, uma senhora frágil, de 60 e poucos anos, apareceu algumas vezes na delegacia tentando obter informações sobre a filha, mas sempre voltava para casa de mãos vazias e olhos vermelhos de tanto chorar. Eu a via às vezes na rua, caminhando devagar,
como se carregasse o peso do mundo nas costas. Um mês depois da prisão, Dona Mercedes apareceu na Casa dos Tecidos. Ela queria falar comigo. O senhor Benedito, desconfortável com a situação, disse que eu poderia sair mais cedo naquele dia para conversar com ela. Encontramos num banco da praça, o mesmo onde eu havia conversado com Helena pela última vez. Dona Mercedes estava visivelmente abalada, mais magra, envelhecida. Suas mãos tremiam enquanto ela falava. João, ela começou com voz fraca. Você conhecia minha Helena melhor que qualquer outra pessoa nesta cidade. Vocês trabalharam juntos, conversavam sempre. Por favor, me diga, minha filha fez alguma coisa errada? Ela realmente estava envolvida com essas coisas que estão falando? Olhei para aquela mãe desesperada, para aquela mulher que havia perdido a única filha e não entendia por quê. E mais uma vez não tive coragem de dizer a verdade. Não tive coragem de confessar que eu era o responsável pela prisão de Helena, que eu havia mentido sobre ela, que ela estava pagando pelo meu medo e minha covardia. Dona Mercedes, respondi baixando os olhos, eu não sei de nada sobre a vida política da Helena. Ela sempre foi uma pessoa reservada comigo sobre essas coisas. Mais uma mentira, mais uma traição. A mãe de Helena me olhou com desespero, procurando alguma esperança, algum consolo, e eu não fui capaz de dar nem isso a ela. 2 semanas depois, Dona Mercedes morreu. Dizem que foi o coração, mas eu sei que foi de desgosto, de desespero, de não conseguir ajudar a filha. Morreu sem nunca mais ver Helena, sem saber se ela estava viva ou morta, sem entender por que sua filha estudiosa e trabalhadora havia se tornado uma inimiga do Estado. E Helena desapareceu. Nunca mais voltou para nossa cidade. Nunca mais soube notícias dela. Durante 53 anos, carreguei a dúvida terrível. Ela havia morrido na prisão? Havia sido transferida para outro lugar? Havia conseguido refazer a vida em algum lugar distante? Eu havia destruído 2 vidas, menos a de Helena e a de sua mãe menos, com minha covardia e minhas mentiras. E durante mais de meio século, vivi com esse peso na consciência, sabendo que eu era culpado de um dos piores crimes que alguém pode cometer. Trair uma pessoa inocente para salvar a própria pele. Mas a história não termina aqui. Na verdade, o pior ainda estava por vir. Vocês devem estar se perguntando o que poderia ser pior do que ter causado a prisão e desaparecimento de uma pessoa inocente e, indiretamente, a morte de sua mãe. Eu também pensava que não havia nada pior do que isso. Durante décadas, carreguei essa culpa como se fosse o fundo do poço da minha degradação moral. Mas descobri da maneira mais cruel possível que sempre há um degrau mais profundo no inferno da consciência. Depois da morte de Dona Mercedes, tentei seguir minha vida como se nada tivesse acontecido. Era 1971, eu tinha 22 anos, e fiz o que jovens fazem. Enterrei meus demônios no fundo da alma e fingi que eles não existiam. Casei com a Maria em 1972, numa cerimônia pequena, mas bonita, na igreja matriz. Tivemos nossa lua de mel numa pensão em Águas de Lindóia, e quando voltamos, alugamos uma casinha simples, na Rua da Esperança. A ironia do nome da rua não me escapava. Esperança. Era exatamente isso que eu tentava cultivar. Esperança de que pudesse esquecer o que havia feito. Esperança de que pudesse ser um homem bom dali para frente. Esperança de que Helena, onde quer que estivesse, tivesse conseguido reconstruir sua vida. Trabalhei mais 10 anos na Casa dos Tecidos. O senhor Benedito foi se afeiçoando a mim, especialmente depois que provei ser discreto e confiável durante toda aquela situação com Helena. Em 1975, ele me promoveu a gerente da loja. Em 1980, quando ele se aposentou, ofereceu-me a oportunidade de comprar
O negócio em prestações era mais do que eu jamais havia sonhado. Ter minha própria loja no centro da cidade. Maria e eu tivemos 3 filhos. Carlos em 1974, Ana em 1977 e Pedro em 1981. Eles cresceram numa cidade que já estava mudando. A ditadura militar começava a dar sinais de enfraquecimento, a economia melhorava, as pessoas falavam mais abertamente sobre política, nossa cidadezinha também crescia menos novos bairros, novas lojas. Até mesmo um pequeno shopping center foi construído no final dos anos 80. Durante todos esses anos, raramente alguém mencionava Helena dos Santos. Era como se ela tivesse sido apagada da memória coletiva da cidade. Às vezes, passando pela Rua das Flores, eu olhava para a casa onde ela havia morado. Outras famílias se mudaram para lá. Crianças brincavam no mesmo quintal, onde Helena devia ter brincado quando era pequena. Mas ninguém se lembrava mais dela, exceto eu. Eu me lembrava de tudo, todos os dias. Cada vez que um cliente difícil entrava na loja e eu via um funcionário nervoso tentando atendê-lo, eu pensava em Helena e em como ela havia sido corajosa ao se defender. Cada vez que via uma mulher inteligente sendo diminuída ou desrespeitada, eu pensava em como Helena havia sido punida por não aceitar seu lugar. Cada vez que meus próprios filhos faziam perguntas inteligentes sobre o mundo, eu pensava em como Helena teria sido uma professora maravilhosa se tivesse tido a chance. Meus filhos cresceram, se formaram, se casaram, me deram netos. Carlos se tornou engenheiro e se mudou para São Paulo. Ana virou professora menos ironia do destino e ficou na nossa cidade. Pedro abriu uma oficina mecânica e se casou com uma moça da cidade vizinha. Eu me tornei avô 4 vezes. E cada neto que chegava era uma alegria que tentava preencher o buraco negro que havia na minha alma. Mas o tempo, esse juiz implacável, tem maneiras cruéis de nos fazer pagar por nossos crimes. Em 1995, 24 anos depois do desaparecimento de Helena, recebi uma carta que mudou tudo. Era uma manhã de terça-feira e eu estava organizando os papéis da loja quando Maria chegou da rua com a correspondência. Entre as contas de luz e os catálogos de fornecedores, havia uma carta diferente. O envelope era simples, branco, mas havia algo no modo como meu nome estava escrito que me chamou a atenção. A letra era feminina, caprichosa, como se a pessoa tivesse tomado muito cuidado para escrever cada letra perfeitamente. Abri a carta com as mãos tremendo, sem saber por que tinha um pressentimento ruim, e quando comecei a ler, senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Caro João, você provavelmente não se lembra de mim, mas eu me lembro muito bem de você. Meu nome é Helena dos Santos e nós trabalhamos juntos na Casa dos Tecidos entre 1971. Tenho certeza de que ficará surpreso ao saber que estou viva e que consegui encontrá-lo depois de todos esses anos. Estou escrevendo esta carta de Curitiba, onde vivo há mais de 20 anos. Sei que deve estar se perguntando o que aconteceu comigo depois daquela noite terrível em que me levaram da casa da minha mãe. É uma história longa e dolorosa, mas sinto que preciso compartilhá-la com você, por razões que ficarão claras ao final desta carta. Se você estiver disposto a ouvir o que tenho para contar, encontre-me no Hotel Central de Curitiba no dia 15 de maio. Às 14h estarei no restaurante do térreo. Se não vier, entenderei. Mas se vier, saiba que finalmente poderei dizer algumas coisas que precisam ser ditas. Atenciosamente, Helena dos Santos lia a carta 3 vezes antes de conseguir processar completamente o que estava acontecendo. Helena estava viva. Ela havia encontrado meu endereço de alguma forma. Ela queria me encontrar. Depois de 24 anos, meu passado havia voltado para me assombrar. Maria percebeu que algo estava errado pela minha expressão. O que foi, João? Você ficou
branco como papel. Não consegui contar a verdade para ela. Mesmo depois de mais de 20 anos de casamento, Maria não sabia nada sobre Helena, sobre minha traição, sobre as mentiras que eu havia contado. Para ela, eu era um homem honesto, um bom marido e pai, alguém em quem ela podia confiar completamente. Como eu poderia destruir essa imagem contando sobre o que havia feito? É uma carta de um antigo colega de trabalho, menti, quer marcar um encontro para falar de negócios. Maria aceitou a explicação sem questionar, mas eu via que ela notava algo estranho no meu comportamento. Nas 2 semanas que antecederam o encontro, fiquei irritadiço, distraído, mal conseguia dormir. Toda noite, eu ficava imaginando o que Helena queria me dizer. Como ela havia sobrevivido, o que havia acontecido com ela durante todos aqueles anos. O dia 15 de maio chegou como um dia de execução. Inventei uma desculpa qualquer sobre ter que resolver uns problemas com um fornecedor em Curitiba. Peguei o ônibus de manhã cedo. Cheguei ao Hotel Central pouco depois do meio-dia. Passei 2 horas caminhando pelas ruas da cidade, tentando juntar coragem para o encontro. Às 14 horas em ponto, entrei no restaurante do hotel. Era um ambiente elegante, com mesas bem arrumadas e um piano tocando suavemente no canto. Procurei pelos rostos femininos, tentando identificar Helena depois de tantos anos, mas não conseguia reconhecer ninguém. Foi então que uma mulher se levantou de uma mesa no canto e acenou para mim. Por um momento, pensei que fosse algum engano. A mulher que se aproximava não parecia em nada com a Helena que eu me lembrava. Ela tinha cabelos completamente brancos, presos num coque elegante, usava óculos de armação dourada e estava vestida com sobriedade um conjunto azul marinho, que lhe dava um ar de professora ou executiva. Mas quando ela sorriu, eu reconheci. Era o mesmo sorriso inteligente, a mesma intensidade no olhar, a mesma postura ereta e confiante. Helena havia envelhecido, claro, mas havia algo nela que permanecia exatamente igual. Uma espécie de força interior que nem mesmo 24 anos de sofrimento haviam conseguido quebrar. João, ela disse, estendendo a mão. Obrigada por ter vindo. Sentamos à mesa, pedimos café e ficamos alguns minutos em silêncio, nos observando mutuamente. Ela estava mais magra do que eu me lembrava. Tinha rugas ao redor dos olhos, mas parecia em paz. Havia uma serenidade nela que contrastava com a ansiedade que eu sentia. Você deve estar se perguntando por que pedi para nos encontrarmos. Ela começou, mexendo o açúcar no café. E provavelmente está curioso para saber o que aconteceu comigo depois daquela noite. Eu não conseguia falar. Apenas balancei a cabeça, indicando que queria ouvir. Helena suspirou profundamente e começou a contar sua história. Quando me prenderam, em junho de 1971, eu realmente acreditava que fosse um mal-entendido. Afinal, eu nunca havia feito nada contra o governo. Nunca havia participado de atividade política nenhuma. Meu único crime era ler livros e ter opiniões próprias. Achei que em alguns dias, no máximo algumas semanas, descobririam que era tudo um engano e me libertariam. Ela parou para beber um gole de café, e eu notei que suas mãos tinham cicatrizes pequenas, mas visíveis. Mas não foi assim que aconteceu. Me levaram para São Paulo, para um prédio que eu depois descobri que era um centro de interrogatórios da polícia política. Lá, me fizeram perguntas por horas, todos os dias, sobre coisas que eu nem sabia que existiam. Queriam que eu confessasse participação em grupos subversivos, que delatasse pessoas que eu nunca havia conhecido, que admitisse crimes que eu nunca havia cometido. Helena fez uma pausa mais longa e eu vi uma sombra passar pelos seus olhos. Quando perceberam que eu realmente não sabia de nada sobre atividades políticas, mudaram de tática. Começaram a me pressionar para que eu inventasse informações sobre outras pessoas
da nossa cidade. Queriam que eu confirmasse suspeitas sobre vizinhos, conhecidos, colegas de trabalho. Disseram que se eu colaborasse seria libertada rapidamente. Senti um frio no estômago. Eu sabia exatamente aonde essa história estava indo, mas eu me recusei a mentir sobre pessoas inocentes. Não importava o que fizessem comigo, eu não ia destruir a vida de outras pessoas com mentiras. Ela me olhou diretamente nos olhos. Foi então que eles me mostraram o depoimento que tinha sido dado sobre mim. Pronto. Era isso. Ela sabia. Depois de 24 anos, ela havia descoberto que eu era o responsável pela sua prisão. João, ela continuou com voz calma. Você se lembra do que disse sobre mim no interrogatório, na delegacia da nossa cidade? Eu queria desaparecer, me dissolver no ar, deixar de existir, mas não podia. Tudo que consegui fazer foi baixar a cabeça e sussurrar. Lembro, eles me mostraram seu depoimento, palavra por palavra. Como você disse que eu lia livros estranhos, que eu questionava autoridades, que eu havia dito que o Brasil seria melhor com um governo socialista, sua voz não demonstrava raiva, apenas uma tristeza profunda. Você se lembra de ter dito isso? João, Helena, eu. Comecei, mas ela levantou a mão, me interrompendo. Deixe-me terminar minha história primeiro. Depois você pode falar. Ela continuou. Quando soube que alguém havia mentido sobre mim, que minha prisão foi baseada num depoimento falso, algo se quebrou dentro de mim. Não era só a injustiça da situação, mas a traição de alguém em quem eu confiava. Porque eles me disseram que havia sido você, João, a pessoa que eu considerava meu amigo. Cada palavra era como um tapa na minha cara, mas eu sabia que merecia ouvir tudo, até o final. Passei 14 meses na prisão, 14 meses sendo interrogada, pressionada às vezes. Ela parou e eu vi que havia coisas que ela não conseguia ou não queria contar. 14 meses pagando por um crime que eu não cometi, por mentiras que outra pessoa inventou sobre mim. Helena, eu sinto muito. Por favor, deixe-me terminar. Sua voz ficou mais firme. Quando finalmente me liberaram, em agosto de 1972, eu voltei para a nossa cidade. Mas minha mãe havia morrido 3 meses antes. Morreu sem saber se eu estava viva. Morreu achando que sua filha era uma criminosa. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu sabia que Dona Mercedes havia morrido, mas ouvir Helena contar isso com suas próprias palavras tornava tudo mais real, mais terrível. Não havia mais nada para mim naquela cidade. Minha casa havia sido vendida para pagar as dívidas. Meus poucos amigos haviam se afastado por medo, e as pessoas me olhavam na rua como se eu fosse uma espécie de monstro. Então, decidi recomeçar em outro lugar. Helena pausou novamente, respirou fundo e continuou. Vim para Curitiba com apenas uma mala de roupas e alguns livros que consegui recuperar. Tive que mentir sobre meu passado para conseguir emprego. Se alguém descobrisse que eu havia sido presa política, ninguém me contrataria. Trabalhei como faxineira, como babá, como qualquer coisa que aparecesse, até conseguir juntar dinheiro para fazer um curso de datilografia e conseguir trabalho num escritório. Demorei anos para reconstruir minha vida, mais anos ainda para conseguir confiar nas pessoas novamente, e muito mais tempo para conseguir perdoar. A palavra perdoar ficou suspensa no ar entre nós. Ela estava falando sobre perdão? João, ela disse inclinando-se ligeiramente para frente. Durante todos esses anos, eu pensei muito sobre o que aconteceu, sobre por que você fez o que fez, e cheguei à conclusão de que você estava com medo. Medo de perder seu emprego, medo de ser associado a mim, medo das consequências. Você era jovem. E o medo faz as pessoas cometerem atos terríveis. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Depois de tudo que eu havia feito com ela,
Helena estava tentando me dar uma justificativa, mas há uma coisa que eu preciso saber. Ela continuou, e é por isso que pedi para nos encontrarmos. Eu preciso ouvir de você. Por que mentiu sobre mim? Por que inventou aquela história sobre eu ter simpatias comunistas? Você realmente acreditava nisso? Ou foi apenas covardia? Aquela era a pergunta que eu mais temia. A pergunta que eu havia evitado responder para mim mesmo durante 24 anos. E agora, olhando para Helena, para essa mulher que havia sofrido tanto por causa das minhas mentiras, eu sabia que não podia mentir novamente. Foi covardia, admiti, mal conseguindo falar. Covardia pura. Eu estava com medo e disse o que achei que eles queriam ouvir. Inventei aquela mentira porque pensei que me protegeria. Eu sabia que você era inocente. Sabia que nunca havia dito nada daquilo. Mas minha voz falhou. Mas escolheu me sacrificar para se salvar, ela completou. Sim, era tudo que eu conseguia dizer. Sim, ficamos em silêncio por alguns minutos. Helena olhava pela janela para o movimento da rua enquanto eu tentava controlar o choro. Quando ela voltou a falar, sua voz estava mais suave. Sabe, João, durante muito tempo eu odiei você. Noites inteiras na prisão, acordava pensando em como você havia me traído, em como nossa amizade não havia significado nada para você. Esse ódio me consumia por dentro. Me fazia sentir tanta raiva que às vezes eu não conseguia nem comer. Você tinha todo o direito de me odiar, murmurei. Tinha, mas o ódio estava me destruindo mais do que a prisão, mais do que a perda da minha mãe, mais do que ter que recomeçar a vida do zero. Então, aos poucos, comecei a trabalhar o perdão. Não para Volca, para mim mesma, para conseguir seguir em frente. Helena sorriu ligeiramente. Consegui refazer minha vida, João. Trabalhei num escritório por 15 anos. Estudei à noite. Me formei em História. Hoje sou professora numa escola particular aqui em Curitiba. Nunca me queixei. Nunca tive filhos. Mas tenho uma vida plena. Rodeada de livros, de alunos que adoram aprender, de amigos verdadeiros. Você conseguiu realizar seu sonho, falei, lembrando-me de como ela falava sobre estudar na capital. Demorou mais tempo do que eu havia planejado. O caminho foi muito mais difícil do que eu imaginava, mas consegui. Ela pausou. E você, João? Como foi sua vida? Contei para ela sobre minha família, minha loja, meus filhos e netos. Mas enquanto falava, percebia como tudo soava oco, como se meus sucessos fossem construídos sobre uma base podre. Como eu poderia me orgulhar de uma vida construída sobre a traição de uma pessoa inocente? Você foi feliz? Ela perguntou. Não, respondi sem hesitar. Nunca fui completamente feliz. Sempre carreguei a culpa do que fiz com você. Todos os dias da minha vida, durante 53 anos, acordei pensando nisso. Todas as noites antes do dormir. Pedia perdão a Deus e a você, mas sabia que não merecia perdão. Helena ficou em silêncio por um longo tempo. Quando voltou a falar, suas palavras me chocaram completamente. João, eu perdoo você. O quê? Eu perdoo você pelo que fez comigo, pelas mentiras que contou, pelo sofrimento que causou. Perdoo porque sei que você não era uma pessoa má, apenas uma pessoa fraca, num momento muito difícil. E perdoo porque carregar rancor durante 50 anos seria dar a você um poder sobre minha vida que você não merece ter. Comecei a chorar descontroladamente. Era um choro de décadas reprimidas do culpa acumulada, de alívio que eu não sabia que era possível sentir. Mas ela continuou. Há uma condição para esse perdão. Levantei os olhos esperando qualquer coisa, menos que ela quisesse dinheiro, que eu confessasse publicamente, que eu pagasse de alguma forma pelo que havia feito. Eu quero que você conte sua história para sua família, para seus amigos, para quem você achar que deve ouvir. Não como forma de autopunição,
mas como forma de impedir que outras pessoas cometam o mesmo erro. A covardia só cresce no escuro, João. Na luz, ela murcha e morre. Essa foi a condição. Contar minha história. Assumir publicamente minha culpa. E há mais uma coisa. Ela acrescentou: quero que você ajude outras pessoas que possam estar passando pelo que eu passei. Pessoas perseguidas, caluniadas, injustiçadas. Use sua posição na cidade, seus recursos, sua influência para proteger os inocentes. É assim que você pode honrar a memória da minha mãe. Concordei com tudo. Como não concordaria? Era uma penitência justa, uma forma de tentar equilibrar a balança da minha vida. Ficamos mais 2 horas conversando. Helena me contou sobre seus alunos, sobre os livros que ainda lia, sobre como havia encontrado paz apesar de tudo. Eu contei sobre meus medos, sobre como a culpa havia envenenado até meus momentos mais felizes. Quando nos despedimos no saguão do hotel, Helena me abraçou. Foi um abraço de perdão, mas também de despedida final. Cuide-se, João, ela disse. E lembre-se, nunca é tarde para ser corajoso. Voltei para casa naquele dia como um homem diferente. O peso que carregava há mais de 5 décadas havia diminuído, mas não desaparecido completamente. Porque agora eu tinha uma missão: contar minha história e tentar fazer algum bem com o tempo que me restava. Durante as semanas seguintes, reuni coragem para contar tudo para Maria. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Maria ficou chocada, magoada por eu ter escondido algo tão importante durante tanto tempo, mas também compreensiva. Você era jovem, ela disse, e às vezes as pessoas fazem coisas terríveis quando estão com medo. O importante é que você se arrepende e quer fazer o certo agora. Contei também para meus filhos. Carlos ficou decepcionado comigo por um tempo, mas acabou entendendo. Ana, talvez por ser professora como Helena, ficou mais comovida com a história. Pedro demorou mais para processar tudo, mas acabou me apoiando. Nos anos que se seguiram ao encontro com Helena, tentei seguir seus conselhos. Ajudei financeiramente famílias que estavam sendo injustiçadas. Ofereci emprego para pessoas que outros patrões rejeitavam por preconceito. Defendi funcionários quando clientes difíceis tentavam humilhá-los. Não era muito, mas era o que eu podia fazer. Helena e eu trocamos algumas cartas ao longo dos anos seguintes. Ela me contava sobre sua aposentadoria, sobre os ex-alunos que a visitavam, sobre os livros que continuava devorando. Eu contava sobre meus netos, sobre as pequenas formas que encontrava de honrar sua memória e a da mãe. A última carta que recebi dela foi em 2019. Ela dizia que estava doente, que tinha câncer, mas que estava em paz. Vivi uma vida plena, apesar de tudo, escreveu. E parte dessa plenitude veio do fato de ter conseguido perdoar. O perdão liberta não apenas quem é perdoado, mas principalmente quem perdoa. Soube por um conhecido de Curitiba que Helena morreu em janeiro de 2020, aos 77 anos. Fui ao enterro, mesmo sem conhecer ninguém lá. Era o mínimo que eu podia fazer. Vi que havia dezenas de pessoas, alunos, colegas, amigos. Todos falavam dela como uma professora inspiradora, uma mulher corajosa que havia enfrentado dificuldades e vencido na vida. Ninguém ali sabia da nossa história, de como nossos destinos haviam se cruzado de forma tão trágica e, no final, redentora. Era um segredo nosso, que morreria com ela e morreria comigo. E agora, aos 75 anos, com minha própria saúde debilitada, sinto que chegou a hora de cumprir a promessa que fiz a Helena. A promessa de contar minha história. Não para me absolver, porque alguns crimes não têm a absolvição completa menos, mas para que outros possam aprender com meus erros. Jovens que estão ouvindo essa história, nunca sacrifiquem uma pessoa inocente para se salvar. A covardia pode parecer o caminho mais fácil no momento,
mas ela deixa feridas na alma que nunca cicatrizam completamente. E as consequências dos nossos atos covardes podem destruir não apenas a vida de outros, mas também a nossa própria. Helena me perdoou, mas eu ainda não consegui me perdoar completamente. Talvez nunca consiga, e talvez seja assim mesmo que deva ser. Talvez algumas culpas devam ser carregadas até o fim, não como autopunição, mas como lembrança constante de que nossas escolhas importam, que nossas palavras têm poder, que nossa covardia pode destruir vidas inocentes. O que mais me assombra não é nem mesmo ter mentido sobre Helena, é ter tido tantas oportunidades de fazer a coisa certa e ter escolhido repetidas vezes o caminho mais fácil para mim. Quando ela foi demitida, eu poderia ter defendido ela. Quando foi interrogada pela primeira vez, eu poderia ter procurado um advogado para ela. Quando foi presa, eu poderia ter me apresentado às autoridades e confessado minhas mentiras. Quando Dona Mercedes estava desesperada, eu poderia ter contado a verdade para ela. Mas não fiz nada disso. Em cada momento crucial, escolhi meu próprio conforto ao invés da justiça. E essa é a realidade mais dura de aceitar, que eu não fui apenas covarde uma vez, mas repetidas vezes, ao longo de meses e anos. Helena me mostrou que é possível perdoar até mesmo as traições mais terríveis. Mas ela também me ensinou que o perdão não apaga as consequências dos nossos atos. 2 pessoas morreram menos ela própria, simbolicamente, quando foi arrancada da sua cidade e da sua vida, e sua mãe, literalmente, de desgosto. Nenhum perdão pode trazer essas pessoas de volta ou desfazer esse sofrimento. O que o perdão pode fazer, e Helena me ensinou isso, é liberar a pessoa que carrega a culpa para tentar fazer algo construtivo com o resto da sua vida. Não para equilibrar a balança, porque alguns erros são pesados demais para isso, mas para ao menos tentar deixar o mundo um pouquinho melhor do que quando entramos nele. Agora, no final da minha vida, quando sinto que meu tempo está se esgotando, olho para trás e vejo uma existência dividida em 2 partes. Os primeiros 22 anos, quando eu ainda não havia cometido meu grande erro, e os 53 anos seguintes, quando vivi com as consequências dele, foram 53 anos de um peso constante no peito, de noites mal dormidas, de alegrias sempre temperadas pela lembrança do que eu havia feito, mas também foram 53 anos de tentativas de redenção, de pequenos atos de coragem que nunca compensaram o grande ato de covardia, mas que ao menos me permitiram olhar no espelho algumas manhãs sem sentir nojo completo de mim mesmo. Minha história não tem um final feliz. Não é uma daquelas narrativas onde o protagonista comete um erro, se arrepende, pede perdão e tudo fica bem. A vida real não é assim. Na vida real, algumas coisas não podem ser desfeitas, alguns danos são permanentes, algumas perdas são irreparáveis. Mas minha história tem algo que talvez seja mais valioso que um final feliz. Tem uma lição real, tirada de experiência vivida na carne. A lição de que nossas escolhas morais, especialmente aquelas feitas nos momentos de pressão e medo, definem não apenas quem somos, mas também que tipo de mundo criamos ao nosso redor. Quando escolhi mentir sobre Helena, não estava apenas salvando minha própria pele, estava contribuindo para um mundo onde pessoas inocentes podem ser destruídas por mentiras, onde a covardia é recompensada e a coragem é punida, onde o silêncio dos bons permite que as injustiças floresçam. Cada um de nós, todos os 10, faz escolhas que podem parecer pequenas, mas que têm o poder de mudar vidas. A escolha de defender alguém que está sendo atacado injustamente. A escolha de dizer a verdade quando seria mais fácil mentir. A escolha de ser corajoso quando seria mais seguro ser covarde. Eu falhei nessas escolhas quando elas mais importavam.
e vou carregar essa falha até meu último dia. Mas vocês que estão me ouvindo, ainda têm tempo, ainda têm a chance de ser melhores do que eu fui. Ainda podem escolher a coragem ao invés da covardia, a verdade ao invés da mentira conveniente, a justiça ao invés do conforto pessoal. Esta é minha confissão, minha tentativa final de honrar a memória de Helena dos Santos e de sua mãe, Dona Mercedes. Duas mulheres que morreram por causa da minha covardia, mas que de alguma forma misteriosa me ensinaram sobre perdão, redenção e a possibilidade de encontrar propósito mesmo nos erros mais terríveis. Que suas memórias sirvam de luz para quem ainda tem a chance de fazer as escolhas certas. E que minha história sirva de aviso para quem pensa que a covardia é o caminho mais seguro. Porque a covardia pode nos proteger no momento, mas ela nos persegue pelo resto da vida. E quando chegamos ao final, como eu estou chegando agora, descobrimos que não existe segurança real em nenhuma escolha que destrua a vida de outra pessoa. Este é meu testemunho. Esta é minha verdade. Este é o peso que carrego há 53 anos e que finalmente posso dividir com vocês. Que ela não seja inútil.